O Rio de Janeiro está no centro da região que tem o maior dinamismo econômico do país. Para dar conta do fluxo de mercadorias e serviços, era preciso organizar demandas e potenciais, principalmente agora com os novos investimentos que estão aportando por aqui. Para determinar novos rumos para o crescimento do Estado, o governo lançou o Plano Estratégico de Logística de Cargas. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o mapeamento do sistema logístico de cargas do Estado, estão aqui o subsecretário de Transportes, Delmo Pinho, e Eduardo Ferreira Rebuzzi, presidente da Federação de Transportes de Carga, a FETranscarga. Vamos fazer, na verdade, para começar esse programa, uma análise do atual sistema logístico do Estado? O Rio de Janeiro é um estado que, por ter sido capital do Império, do Reino Unido e desde a época da colônia, né, mais de 250 anos de liderança no Brasil, ele acabou contando com um sistema logístico bastante interessante, né? Algumas das melhores rodovias do país estão no Rio de Janeiro, alguns dos melhores portos, aeroportos, né? E, todavia, a logística no mundo tem mudado muito. Na verdade, desde a Segunda Guerra Mundial, quando na prática a logística foi tornada quase como uma ciência pelo exército americano, que tinha que botar volumes imensos de cargas num tempo relativamente curto e, evidentemente, com custo controlado, né, nos locais mais longínquos do planeta. Então, aí a logística começou a se transformar realmente numa ciência. Esse nosso plano, que se chama PELC, ele, na verdade, ele é um plano estratégico e ele engloba uma série de estudos e de ações que o Estado do Rio deve fazer, né, deve empreender para melhorar suas rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e as questões conexas dos terminais logísticos, das plataformas. Ele é um plano de curto, médio e longo prazo. O PELC, na verdade, a gente chama ele de PELC 2040, ou seja, ele é um plano que está tentando enxergar essa infraestrutura que o Rio de Janeiro vai precisar para os próximos 30 anos. E fazer, na verdade, toda essa vocação que o Rio de Janeiro tem para a logística funcionar de fato e a gente ter o Rio como um grande polo logístico do país. Exatamente. O nosso objetivo é que o Rio de Janeiro seja realmente uma plataforma logística de classe mundial, moderna, com custos controlados, porque a questão do custo logístico é uma questão muito importante. De que adianta, por exemplo, a China produzir as mercadorias nos preços mais baratos, mais acessíveis, se ela não conseguisse colocar esses bens nos mercados de consumo ao tempo e ao custo necessários. Falando sobre custo logístico, hoje esse é um grande gargalo para o transporte de cargas, né? Um grande gargalo para o país. O transporte de carga é a ferramenta de fazer girar a riqueza. O que a gente vê, eu vendo o Delmo falar, e ele é um grande entusiasta de tudo isso que se faz aqui no estado do Rio de Janeiro, você percebe que o estado do Rio de Janeiro tem um histórico importante, né, na movimentação de cargas no Brasil, das riquezas, mas que deixou de ter essa importância relativa ao longo do tempo. Você hoje tem grandes rodovias, e aqui nós estamos bem no meio do centro de ligação norte e sul, grandes rodovias concedidas, todas elas hoje com problemas gravíssimos de mobilidade e circulação dos veículos. Eu falo isso das rodovias, mas se você falar nos portos, nós temos um porto aqui que é o segundo, terceiro maior do Brasil, o maior em valor agregado, também não consegue operar a pleno devido à dificuldade de acesso. E por que isso? Falta de investimento? Eu acho que houve falta, primeiro, de planejamento. Deixou de se olhar o nosso Estado, aliás, como o Brasil no todo, olhar o futuro. Você vive o presente, né? E vive o presente de forma com bastante dificuldade. Tá? Então, o Brasil precisa de planejamento e depois executar esse planejamento. Nós fizemos uma experiência prática aqui no Rio de Janeiro que foi muito interessante, que foi um programa chamado Porto do Rio Século XXI. Esse programa, ele deu grande importância exatamente ao que o Rebuzzi está comentando, que é a questão da acessibilidade, não é? Nesses focos principais foram arduamente estudados a questão dos acessos marítimo, rodoviário e ferroviário, não é? O rodoviário, porque as cargas nos principais portos do Brasil, cargas de valor mais nobre,
invariavelmente chegam de caminhão, né? A questão do acesso marítimo, porque é óbvio, né? Se você não consegue chegar com os navios com o porte que a economia requer hoje, você trabalha com navios menores, você tem custos maiores. E a questão do acesso ferroviário, porque com o adensamento da cadeia rodoviária como um todo, o Brasil hoje como o quarto maior produtor de automóveis do mundo, de veículos do mundo, automotores, né? O que vai acontecer? As nossas estradas, as nossas ruas vão ter cada vez mais veículos. Estamos vendo a questão da mobilidade, não é? E aí nós temos que destravar uma parte desse carregamento também com os trens. E os trens têm que conseguir operar bem. Então, esse nosso programa, ele foi, segundo as informações que nós temos, o único programa de um porto no país que foi o ano passado contemplado integralmente no programa de investimentos em logística portuária lançado pelo governo federal no segundo semestre do ano passado. Foi o único que foi 100% contemplado. Mas muito porque é um plano, quer dizer, tem começo, meio e fim, e a grande dificuldade no país, a gente não pode falar exclusivamente nesse ponto do Rio de Janeiro, a dificuldade de execução do que o governo federal, por exemplo, vai fazer de investimento é baixíssima. Em todos os setores, quando a gente fala de modais de transporte, é a mesma coisa. Quer dizer, fala-se que vai se investir bilhões e chega no final do ano, você tem metade, às vezes 30% disso investido de fato, quer dizer, executado. Isso é um problema, porque a gente está falando de mudanças que são mudanças que têm que ser feitas também num curto espaço de tempo. Não dá para a gente projetar só para 2040. Vamos lembrar do seguinte, o Brasil, em termos de infraestrutura, é uma máquina que vinha numa velocidade muito baixa, 25 anos seguidos, pelo menos, talvez 30 anos. Você reaprender a fazer isso com velocidade requer algum tempo. Justamente, eu acho que o ineditismo desse programa Porto do Rio Século XXI, que é uma coisa que nós queremos reeditar no PELC, no Plano de Estratégia Logística, é justamente o seguinte: não adianta a gente falar que aquele assunto é uma questão que deve ser resolvida pelo governo federal. Então, o assunto é uma questão que deve ser resolvida para o bem da economia e da sociedade do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, nós temos que juntar todos para poder fazer esse desenvolvimento. Como é que nós inovamos nisso? Em conjunto com a iniciativa privada, os usuários e os operadores portuários, os operadores rodoviários, a parte das ferrovias, todos nós nos juntamos. Como é que foi feita a questão da dragagem, por exemplo, do Porto do Rio? Nós fizemos sob a coordenação do órgão técnico da Secretaria de Portos, que é o Instituto de Pesquisa Hidroviária, o INPH, foi feito o estudo todo da dragagem. Foram feitas as batimetrias, foram feitas as sondagens, os estudos geotécnicos e os demais estudos, sempre sob a supervisão e a chancela do INPH. Esse projeto executivo foi concluído e foi entregue ao governo federal pelo próprio órgão dele que supervisiona isso, o órgão técnico. Ao mesmo tempo, nós nos mobilizamos para preparar os estudos ambientais e fazer as licenças. As licenças foram feitas, a licença de instalação foi entregue à CEP e a CEP conseguiu fazer essas dragagens. O que o senhor está falando, na verdade, é que a resposta para esse problema da logística é articulação, é trabalhar em conjunto os três níveis de poder. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Eu estou conversando com o subsecretário de Transportes do Estado, Delmo Pinho, e com o presidente da FETranscarga, Eduardo Ferreira Rebuzzi. Nossa reportagem conversou com o professor Jovelino Pires, coordenador da Câmara de Logística Integrada da Associação de Comércio Exterior do Brasil. Vamos ver o que ele disse. O Rio de Janeiro, ele é em porto em valor, ele é um porto mais importante pelo valor da carga, mais do que de Santos. A dificuldade da logística para você chegar no porto e sair do porto é bastante complexa. O Rio de Janeiro, ele está passando, o Porto do Rio de Janeiro está passando por alguns problemas bastante sérios, não é uma coisa tão fácil de resolver. Nós temos problemas dentro do mar, nós temos problemas dentro de terra e nós temos problema da burocracia. Mas temos que pensar que o Porto do Rio de Janeiro rende para o Estado 1 bilhão e 400 milhões de reais. Se fosse município, era o terceiro. Primeiro o Rio de Janeiro, segundo Duque de Caxias, terceiro Porto do Rio de Janeiro. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A situação não depende só do Estado, depende também do município, depende principalmente do governo federal. O Porto do Rio de Janeiro, ele é um excelente, é do governo federal, está no município e o governo do Estado fazendo esse esforço enorme para conseguir melhorar.
aí você cai no problema do transporte rodoviário. Tudo indica que a safra de grãos vai aumentar no ano que vem. E nós temos que aproveitar ela. Só que vai continuar rodando em caminhão. Nós não temos outra saída. Não há como você transformar isso em ferrovia. Nós temos mais de 46 mil quilômetros navegáveis de rios, hein? Não temos nenhum tipo... Quem já ouviu falar em fazer divisões de trabalhos em rios aqui? Tem alguma notícia sobre isso? Quem faz ferrovia que dá resultado são aqueles que verticalizaram a produção. Vale do Rio Doce e outros mais. O que chama de verticalizar? Ele tem a mina, ele fez a ferrovia dele, sai lá da mina, vai até o porto de Itaqui, lá no Maranhão, um porto bom, com 18 metros de profundidade, e chega lá, ele tem o terminal dele, ele encosta o navio dele e leva a carga. Quer dizer, é sensacional isso. O meu estado, meu Rio de Janeiro, né, ele precisa fazer uma série de obras, a começar pelo anel rodoviário, arco rodoviário, não sei o que rodoviário, outros nomes que virão por aí. Já está com mais de 30 anos, já está na hora de ter uma maioridade. A ferrovia, ela via de regra, ela é para transportar cargas de grande peso unitário, normalmente não são cargas de altíssimo valor, né? E por distâncias bastante razoáveis, 400 quilômetros, 600 quilômetros, pelo menos 400 quilômetros. Né? Então, não é muito fácil você conseguir no transporte Rio-São Paulo, num prazo mais ou menos curto, mudar a realidade que nós vivemos hoje no rodoviário. O rodoviário ele teria uma função mais nobre, que seria abastecer outros modos de transporte. Seja no caso do aeroporto, que a carga chega de avião, mas ela tem que ser distribuída ou captada, e ela tem que ser feita essa função nobre pelo caminhão. Não é? E o caminhão não é exatamente o melhor veículo, o mais econômico, para se fazer transporte de longa distância. Não é? No Brasil se faz pela deficiência que existem nos diversos modais, como o Dr. Jovelino falou, a questão hidroviária é uma questão emblemática, não é? A questão ferroviária realmente é uma questão que não vem sendo simples no Brasil, apesar de que nós temos alguns exemplos de infraestruturas muito bem trabalhadas, como ele comentou, a da Vale do Rio Doce, na parte ferroviária e da MRS. Uhum. Né? É o que há, vamos dizer assim, o máximo na elite mundial. Né? São padrões de excelência internacional. Agora, para a carga geral e para outros tipos de granéis, nós precisaríamos ter uma série de estações de transbordo intermediárias ao longo do caminho para poder segmentar. Isso pelo próprio fato de ter sido abandonado o investimento em ferrovias, a gente tem dificuldade de retomar também esse... Exatamente. Então, isso é um processo que vem começando gradativamente, que vai levar vários anos para ser implementado. Nós vamos chegar num momento na nossa história, daqui 10 ou 15 ou 20 anos, aonde isso vai ser uma coisa mais corrente, como hoje, ou como era já há 10 ou 20 anos atrás na Europa. Agora, o que nós temos que fazer, pelo menos no curto prazo, é otimizar, eu acho que é isso, otimizar os processos que nós temos. Então não dá para a gente continuar, por exemplo, convivendo, como o Rebouza estava falando no intervalo, com esses constantes engarrafamentos nas rodovias federais que acessam a região metropolitana. Agora, não é só cobrando o governo federal providências que nós vamos resolver. Será mais fácil se nós pudermos oferecer um leque de soluções, não é? Para que os municípios também têm que atuar. Os municípios têm que ser ouvidos e têm que participar. Agora, por exemplo, nós temos que lembrar que a Dutra, a rodovia Presidente Dutra, Rio-São Paulo, ela foi construída para ser a ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo capital, passando pelo Vale do Paraíba. Então, nós temos que equacionar nas diversas cidades, nos dois estados, seja nas proximidades da cidade de São Paulo, seja nas proximidades da cidade do Rio, a questão das acessibilidades desses municípios, dessas localidades, para que elas não dependam tanto da Dutra para fazer para dar mobilidade para o passageiro na ligação com as capitais. O Brasil é um país rodoviarista. Eu até falei a você que não é rodoviarista, acho que o Brasil não é nada. Tá? Porque, ele não escolheu modal nenhum, na verdade. Modal, ele não tem nenhum modal, porque você tem 10, 13%, entre 10 e 13% das rodovias brasileiras são pavimentadas. Então você tem até um volume
significativa de rodovias, mas a qualidade delas é muito ruim. Então, não é um país rodoviário. Que uma coisa que chamou a atenção no PELC, né, nesse primeiro documento que foi divulgado, é que no estado do Rio de Janeiro a gente tem a maior densidade de rodovias pavimentadas do país e 62% são consideradas entre ótimo e bom pela pesquisa do CNT, quer dizer, que é uma coisa que chama atenção, porque a gente reclama tanto e fala tanto do que tem que ser melhorado, você imagina o que é o resto do país, né? No Brasil, a última pesquisa agora, a 17ª edição, foi divulgada agora em 2013, quer dizer, houve uma piora, tá? Piorou. A situação das rodovias, quase 97 mil quilômetros foram pesquisados, entre rodovias federais, a maior parte, e estaduais, houve uma piora, quer dizer, a situação, a condição das rodovias está pior do que estava em 2012. Tá? Isso é preocupante. O Delmo lembrou aqui agora a situação da Dutra. A Dutra é uma rodovia que é para ligar Rio e São Paulo, fazendo parte da BR-116. Então, você tem grande tráfego de caminhões, mas ninguém paga pedágio, só quem paga caminhão, só 10% dos usuários da Dutra paga pedágio. Por quê? O grande volume de carga está exatamente onde tem maior densidade, e lá não tem cobrança de pedágio. Se hoje você tem aqui um problema gravíssimo, está até no jornal de hoje, falando da subida da serra, né, da Concera aqui em direção a Juiz de Fora, tá? Os caminhões têm a restrição de caminhões, só que você não tem solução, os caminhões não têm onde parar. Então nós vivemos um grave quadro de distribuição de carga, de transporte, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil todo. Né? A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O plano que a gente está falando tanto, o PELC, ele é um primeiro mapeamento do sistema logístico, né? Bem, na verdade, o PELC, ele é um produto acabado e ele engloba muito mais outras etapas do que meramente o mapeamento, né? Nós vamos no PELC, por exemplo, estar estudando qual é a rodovia Rio-São Paulo que nós vamos precisar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 e daqui a 30 anos. Evidentemente, a cada uma dessas etapas, nós vamos estar propondo uma solução, né? Agora, certamente, nós não podemos dizer que, a par, por exemplo, do pavimento dessas rodovias concessionadas estar em bom estado, a sinalização está em bom estado e tudo mais, que elas são rodovias de muito boa qualidade. Elas não atendem, às vezes, Elas são rodovias bastante razoáveis. Entre o que nós temos no Brasil, podemos dizer que nós estamos entre os melhores. Só que a distância dessas nossas rodovias para as rodovias americanas ou europeias é muito grande, não é? Então, na própria rodovia Rio-São Paulo, vem sendo feito já há alguns anos, dentro de São Paulo, a Carvalho Pinto, a Ayrton Senna Carvalho Pinto, que é um conjunto rodoviário de características geométricas imensamente superiores à própria Dutra. É evidente, foram construídas 30, 40 anos depois da Dutra ter sido duplicada, né? E nós vamos precisar, então, no PELC, nós vamos ter as ferramentas que vão nos apontar os caminhos e descrever como é que nós vamos ter que avançar. Dali para frente, eu acho que a gente vai ter que caminhar exatamente como fez com o Porto do Rio século XXI, pegar esse grande programa e transformar em projetos individuais e, na medida do possível, ver o que nós conseguimos oferecer, seja para a União, seja para o Estado, seja para a Prefeitura, né, os diversos projetos, porque é fundamental a gente ter projetos e ter os licenciamentos ambientais. Essas partes não representam, no esforço financeiro, uma parte relativamente pequena do conjunto, não é? Mas que tomam muito tempo. Então, se a sociedade... parte, né? O plano do Rio de Janeiro é uma oportunidade que nós estamos tendo, que ele é um plano de governo, ele é um plano de Estado, ele não é de governo. Então, o governo do Estado abriu a oportunidade da gente poder pensar, com o apoio do Banco Mundial, não é? Só de ter esse apoio do banco, isso já sinaliza de alguma forma o que for sugerido ali, sendo aprovado pelo banco, futuros financiamentos para as obras de infraestrutura, não é? Mas ele vai nos sinalizar o que deveremos fazer nas próximas etapas, porque se eu te perguntasse hoje, ou para qualquer pessoa aqui no Rio de Janeiro, o que nós precisaremos efetivamente para a rodovia Presidente Dutra ou para a rodovia BR-101, Rio Santos, por exemplo, não vamos falar só das concessionadas, né? O que essa estrada precisaria ter para atender a demanda de hoje, o que ela precisaria ter para atender a demanda daqui a 15 anos?
o PELC vai poder nos responder a isso. E qual a expectativa da iniciativa privada em relação ao PELC? Em primeira mão, eu acho que é uma grande iniciativa do governo do Estado do Rio de Janeiro, e já falei antes, com um empenho muito grande do Delmo, do próprio secretário Júlio Lopes. Agora, a gente vê, assim, de imediato, cria uma expectativa muito grande. Quando se fala, e a gente bate muito nessa tecla, de que seja esse um plano de Estado e não de governo, a preocupação que nós, iniciativa privada, temos é: será que o próximo governo, seja ele qual for, vai dar seguimento ao que for determinado nesse plano? Porque esse compromisso é que tem que haver. Nós falamos agora daqui a pouco a deficiência de se planeja, primeiro que planeja-se pouco, depois quando se planeja, deixa de se executar. Então a preocupação nossa, será que isso vai realmente ser levado a termo daqui para 2040? A gente sabe que nós temos gargalos hoje aqui no Rio de Janeiro, que são de décadas, tá? De rodovia adulta, da BR-040, da autopista Fluminense na BR-101 Norte. São rodovias que têm problemas gravíssimos, que nós sabemos o que tem que ser feito ali, mas não sai de papel ou sai numa velocidade muito lenta. E às vezes, dependendo de órgãos federais, de uma Agência Nacional de Transporte Terrestre, que não toma iniciativa, do Ministério do Transporte também não lidera esse movimento. Então a preocupação, a gente tem uma expectativa muito grande em relação ao PELC, mas depois a cobrança vai ter que continuar permanente para que isso venha realmente ser levado adiante. E como é que o plano, o PELC conversa com o Plano Nacional de Logística? Ele tem já alguns avanços em relação ao Plano Nacional? Sim, a primeira coisa que eu queria esclarecer é o seguinte: como é que o PELC conversa com a sociedade? O PELC é um plano da sociedade do Rio de Janeiro, ele não é um plano que ele é das estruturas governamentais exclusivamente, não é? Então nós temos uma bateria de oficinas, que são reuniões regionais, são cerca de 10 oficinas no interior do estado e na região metropolitana para discutir com as pessoas que vivem os problemas, com as empresas que estão vivendo os problemas, quais são as necessidades que eles nos apontam, quais possíveis soluções, porque muitas vezes eles têm soluções boas, né? E depois que nós tivermos feito esse apanhado e tivermos avançado bem no estudo, nós vamos voltar nessas oficinas para apresentar. E se alguma coisa tiver que ser refeita, vai ser refeita. Então, a própria participação dessas entidades, como a AEB, como a FETranscarga, como a Firjan, como a Associação Comercial e outros, essa participação que a gente pretende que seja muito intensa é que vai garantir a sustentabilidade do plano ao longo dos anos. Como é que nós estamos nos relacionando com o governo federal? Muito bem. Por quê? A Empresa de Planejamento e Logística, a EPL, nesse momento, já iniciou o Plano Nacional de Logística Integrada, que é um plano que busca juntar vários outros planos setoriais da área de transporte de cargas, né, do país. Nós estivemos em Brasília para dar mais uma sintonizada, um ajuste de sintonia entre o PELC e esse plano chamado de PNLI. Na semana anterior, nós recebemos o pessoal da EPL, que fez uma apresentação de como eles estão desenvolvendo o plano, e estamos, inclusive, vendo de que forma que as próprias pesquisas de campo que vão ser feitas, elas podem se somar, para nós termos um maior conjunto de áreas onde nós vamos fazer essas sondagens. Qual é o tempo de conclusão para esse trabalho? O PELC ele tem um plano um prazo de 15 meses. Então, nesses próximos 15 meses, a gente vai ter essas audiências regionais, vai ter todo um processo de diálogo com a sociedade para, então, ter um plano pronto, plano de Estado. Em janeiro, nós já temos as primeiras oficinas e, além das oficinas, nós ainda vamos ter um seminário intermediário, como aquele que nós fizemos do lançamento, para apresentar e discutir. Lembrando que o PELC é um plano multimodal. Exatamente. Você sabe que na última reunião do Conselho nosso, da CRJ, nós estabelecemos lá, quer dizer, foi decidido nós convidarmos vocês para fazer a apresentação de novo do plano e criar um cronograma para informar sobre o andamento. Porque realmente todos os operadores logísticos, o portuário, o ferroviário, o rodoviário, o aéreo, todos eles serão consultados para montar esse trabalho como um todo. Isso aí que eu acho que é o grande ganho, porque você vai conversar diretamente com cada um para saber o que ele pensa e como é que ele pode ajudar. Ele não vai ficar de fora esperando depois uma coisa ficar pronta. Não, ele vai estar dentro do processo.
Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, subsecretário, obrigada, Rebuse, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.